nasci num vilarejo, digamos assim, mas morava mais para o interior, longe ainda do vilarejo, que hoje é no local de Grande Porto Alegre, mas que naquela época era uma distância enorme de Porto Alegre. Só tinha trem e era 6 horas de trem, daqueles Maria Fumaça, para ir de onde eu morava até Porto Alegre. Além disso, onde eu morava só havia escola primária. Qual era o nome da localidade? Portão. 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 Hoje é um município da Grande Porto Alegre, né? Uhum. E só tinha escola primária naquela época, né? Eu nasci em 1944, né? Então, quando ia começar a escola... Mas eu, desde muito pequena, eu gostava muito de livros. Por quê? Nem sei muito dizer, porque não tinha tantos livros. Meu pai era um pequeno agricultor, mas ele tinha uma certa liderança política no local. A minha mãe também era uma certa referência, assim, mais no setor da igreja, e ele na política mesmo, política de partido, né? Qual partido? Partido Libertador, inicialmente, e depois Partido Democrata Cristão. Ele até foi candidato a vereador, daí depois até ficou na suplência, devia ter assumido, mas aí ele estava meio doente e não quis assumir. E sua mãe, igreja católica? Isso, igreja católica. Isso. Mas a sua origem familiar é de onde? Os dois são de descendentes de alemães. De alemães de que região? Do sul da Alemanha. Eles perderam o contato total, então, porque eram já de terceira geração, né? Sim, já. Eu acho que sou de terceira geração. Não sei muito bem, essa coisa não havia mais contato, né? Uhum. E até em casa falavam alemão, às vezes, com alguns vizinhos, etc., mas eu já nasci durante a guerra, então já não aprendi, lamentavelmente, não aprendi mais alemão, mas eu consegui entender alguma coisa assim, né? Uhum. Mas... Eram quantos filhos? 10 filhos, mas uma faleceu logo de nenezinho, né? Então ficaram 9, de fato 9 irmãos, né? 7 homens e 2 mulheres. Então eu sei que nesse sentido havia livros na minha casa, né? Eu ainda lembro bem um armáriozinho cheio de livros que eu costumava botar tudo para fora e começar a examinar o que me interessava ler. E além disso, meu pai tinha assinatura de um jornal, O Dia, e eu me interessei logo muito pelo jornal, inclusive quando eu já sabia ler, né, foi na escola primária, etc., que eu adorava, e comecei a ler e buscava ler sempre a segunda página, que tinha artigos mais... na área de filosofia, ciências humanas, Alceu Amoroso Lima escrevia ali todo dia, e eu lia isso aí, mas daí eu não sei bem que idade, mas durante esse período da escola primária. Daí eu fui, no 5º ano da escola primária, eu fui para um colégio interno lá próximo, porque eu queria ir mesmo, minha melhor amiga estava lá, e eu queria, meus pais deixaram eu ir 1 ano, então, nesse colégio interno. Mas a minha maior, assim, o meu maior desejo era continuar estudando. Mas não era uma coisa comum lá as pessoas estudarem depois do 5º ano primário, porque não tinha escola. As escolas mais próximas eram São Leopoldo, que já era um caminho bastante longo, e Porto Alegre, como eu disse, 6 horas de viagem. E não era hábito também, os filhos dos agricultores lá estudarem além da escola primária. Mas o meu irmão, que é bem próximo de mim, que foi o único que também foi para a academia, que nem eu, porque os outros todos ficaram mais ou menos nessa situação de escola primária, ele, quando ele tinha uns 10 anos, aí disse que queria estudar para padre. Então era a única exceção que havia, para estudar para padre, podia ir para o colégio. E ele ficou 2 anos e desistiu, que não tinha vocação para padre. Daí meu pai, daí ele já estava na escola secundária, né, ginásio daquela vez, e meu pai concordou com que ele estudasse além da escola primária. Hoje ele é um físico, foi um físico bastante reconhecido no Rio Grande do Sul e tudo.
E eu acho que foi um pouco que ajudou a abrir o caminho, mas um caminho que custou a abrir, inclusive. Porque quando eu voltei, então, desse ano, do colégio interno, que isso era o máximo que eu poderia almejar naquele momento, ficar um ano, quem sabe, estudando fora, eu tive de fazer o que todas as mulheres lá faziam, ajudar nos trabalhos da casa, e ponto final. Mas eu nunca desistia de estudar. E eu todo momento livre que eu tinha, eu pegava os poucos livros que eu tinha, e naquela altura já alguns que meu irmão trazia de fora também, e lia o jornal e brincava de dar aula com personagens imaginários, porque eu não tinha com quem brincar de dar aula. Então eu não podia brincar com ninguém. Eu tinha 2 irmãos mais moça, minha irmã era 7 anos mais velho, e eu não tinha muito com quem brincar. Então eu criava personagens imaginários, passava as lições, corrigia, uma coisa meio doida mesmo, mas era como eu fazia. Bom, e somente aos 17 anos daí, aquela minha mesma amiga que conseguiu abrir a porta lá do internato, para ficar um ano no internato, que para mim isso foi que eu queria fazer isso, entende? Ela estava na casa de uma família parente em Porto Alegre e estava estudando. E ela conseguiu de um outro parente dessa mesma família para que eu ficasse, eu ajudava nas tarefas domésticas lá durante meio-dia eu entrei num curso de preparação para eu acho que é artigo 99 que se chamava aquela vez, que era um exame, um pouco que nem o Enem hoje, mas não era para entrar na universidade, era um exame para você pular etapas. Completar o segundo grau que você no caso, é primeiro, o ginásio. O ginásio. O ginásio. Daí eu fui, fiquei nessa família, e em um ano eu completei o ginásio. Fiz os exames, passei em todos, etc. Daí do ginásio, daí eu já estava em Porto Alegre, né, com essa família. Daí arrumei, eu acho que nessa família não tinha mais razão para eu ficar, arrumei meu irmão que já estudava física lá, então, que era um pouquinho mais velho do que eu, ele arrumou, dentro da universidade, ele cantava num coral, onde a soprano, era uma soprano bastante famosa lá, Eni Camargo, que cantava nesse coral e que queria uma pessoa para acompanhá-la, porque ela saía muito à noite, o marido não tinha condições, que acompanhá-la à noite ou ficasse um pouco com as crianças, etc. E falando com ela, o meu irmão disse, quem sabe a minha irmã vem para cá. E eu fiquei, que foi um momento muito importante, porque foi onde eu conheci teatro, que eu conheci óperas, conheci um mundo um pouco diversificado do meu mundo original. Daí eu fiquei na casa dela e já tinha passado então o ginásio, continuei estudando daí de forma autônoma para passar o exame do segundo grau, né? Mas ao mesmo tempo entrei num curso técnico de secretariado, que era terceiro grau também, que funcionava junto à Universidade de Economia em Porto Alegre. Então comecei já a me integrar ao espaço universitário. Daí fiquei aí nesse curso até o segundo ano, mas fiz os exames do clássico, né? E passei, quando eu estava no segundo ano desse curso, passei nos exames do clássico. Daí imediatamente já fiz o vestibular. Em 3 anos eu consegui passar lá do interior para a universidade. E de forma quase assim exclusiva na universidade, porque daí depois eu saí da casa da Eni Camargo também e fui trabalhar no Instituto de Física da universidade fazendo cálculos, umas maquininhas, não era nada dos cálculos de hoje em dia, mas eu fazia, mas muito orientado, era muito parte do funcionamento da máquina, porque eu não sabia nada de física, né? Mas o pessoal do física experimental fazia as suas pesquisas e tinha que passar alguém que fizesse os cálculos. Então me ensinaram como fazer os cálculos naquela máquina e eu fazia. E eu trabalhei lá pelo menos, também não sei se foi 1 ou 2 anos, não lembro, acho que foi 2 anos daí até eu entrar na universidade. Agora, você foi a segunda pessoa da família a fazer faculdade, né? E a primeira mulher também.
Exato. E para sua família isso era uma novidade? Eles tinham uma boa relação com essa nova fase da sua vida ou não? Achavam que devia voltar, Não, casar, cuidar de depois que eu casa? fui, não houve mais questionamento. Até porque eu fui de tanto incomodá-los a respeito que o que eu queria fazer na minha vida era estudar, entende? Eu queria, e eu acho que eu dava demonstração todos os dias, porque qualquer tempinho livre que eu tinha, eu estava lá nos livros. Então, foi absolutamente, tanto do meu irmão, que ficou físico, né? E no meu caso também, foi completamente aceito depois. Não houve contestação nenhuma, que eu deveria voltar ou não continuar, não. Então, tinha sido encaminhada nesse sentido. E por que a opção pelas ciências sociais? Pois é, isso é interessante. Eu acho que era um pouco também já uma espécie de vocação desde pequena. Porque nessas minhas leituras que eu fazia, desde lá da escola primária, como eu disse, eu já tinha o interesse de ler coisas da filosofia, da psicologia. Então eu comecei a pensar o que eu queria estudar. Já muito, muito pequena, quando voltei, eu tive aqueles anos sem estudar, né, ou estudando só individualmente em casa, né, eu comecei a me interessar por esse tipo de leitura, principalmente. Então eu pensava, será que eu quero fazer filosofia? Será que eram as coisas que eu conseguia imaginar, né? Eu nem sabia que existia sociologia nessas alturas. Será que eu quero fazer filosofia? Será que é psicologia, psicanálise, psiquiatria? Então tudo assim muito nesse campo social. Até que esse meu irmão, que estudava física, me trouxe, sabia desse meu dilema, né, de encontrar o curso que eu gostaria de fazer, me trouxe um livro, um manual de sociologia. E eu comecei a ler aquele manual de sociologia, quanto mais eu li, eu disse, é isso aqui que eu quero. E a partir do manual de sociologia, eu realmente fiquei muito interessada na sociologia. Por outro lado, sociologia era uma coisa que ninguém sabia o que era, né? No meu meio social, né? Então eu comecei a pensar, quem sabe eu faço jornalismo, né? Porque com jornalismo eu posso escrever também, posso desenvolver essas ideias que eu estou conhecendo aqui. Dentro do jornalismo há um espaço para isso, porque até do jornal que eu li eu via que havia um espaço. Então fiquei muito em dúvida o tempo todo, até mais ou menos fazer escolha mesmo, se eu estudaria sociologia ou jornalismo. Depois, quando... E o vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul era o mesmo. Era o mesmo vestibular para o jornalismo e para as ciências sociais, naquela época, né? Naquela época era o mesmo vestibular. E daí eu pensei assim, não, então eu vou fazer o vestibular para ciências sociais e depois, se eu quiser ser uma jornalista, eu vou ter a base de ciências sociais, que eu acho que vai me ajudar. E daí fiz para ciências sociais, mas não saí mais das ciências sociais. E você fez o vestibular no final de 64? Isso, entrei em 65. A 68. Né? Isso. E bom, tinha tido o golpe de 64. Isso afetava o curso? Como é que Sim. Você viveu isso ou não? Você Sim. tinha alguma atuação política? Vivi bastante isso. Vivi. Não, tive colegas, inclusive, que foram colocadas na prisão, que sofreram todos os tipos do que a gente sabe, né, de repressão. Pelo menos uma colega que eu lembro bem, mas a gente, dentro do curso, a gente era uma turma uma turma grande e uma turma bastante interessante. Eu acho que isso, inclusive, foi algo interessante na minha trajetória também. Porque as vagas para sociologias na universidade eram 30, mas por alguma razão naquele ano eles resolveram admitir 42 pessoas, porque eu acho que tinham saído tão bem todas no vestibular que eles ampliaram as vagas. E tinha grupos que eu lembro assim, quase ano todo assim, a gente se interessava bastante pela política. A gente teve alguns professores de ciência política também que
digamos assim, naquela época era talvez mais à esquerda do que à direita, que seja lá. E, então, eu sei que em 65 já começaram as manifestações de rua dos estudantes. Então foi um período, apesar de que algumas pessoas foram presas e tudo, mas era ainda um período relativamente de menor repressão, digamos assim, porque depois de 68 que realmente a coisa ficou muito difícil, né? Então, de menor repressão, e a gente ia à rua fazer manifestações, né? Muito. Eu estava muito ligada ao centro acadêmico, nunca participei de uma organização política maior ou de esquerda, nunca participei diretamente, mas eu estava vinculada e bastante próxima sempre das atividades do centro acadêmico, né? Que era um centro acadêmico que contestava bastante toda a questão da ditadura. E a gente, você conhece a universidade lá, né? A gente ficava bem no centrinho do que hoje é a antiga reitoria ali, ciências sociais, inclusive estive lá a semana passada, e lembrei muito aqueles momentos, porque as ciências sociais ficavam bem no centrinho desse campus da universidade. E a partir dali que saíam as manifestações de rua, normalmente, naquele momento. Se organizavam e saíam, justamente dali a gente ia para o centro da cidade, né? Claro que já havia alguma repressão, já havia repressão policial, e muitas vezes a gente teve de correr e se esconder da polícia, né? Cavalaria, né? Lá em Cavalaria. Então, eu acho que o ato assim, mais assim, que me tocou nessa resistência, digamos, a essa ditadura foi quando o interventor tomou, porque o restaurante universitário havia uma coordenação dos alunos. E em um determinado momento, que eu acho que deve ter sido quase no final do meu curso, não tenho bem certeza, mas talvez, até tem uma tese sobre isso, mas não consegui localizar. Alguém fez uma tese sobre isso. Então, a reitoria nomeou um interventor para retirar os alunos da coordenação do refeitório. E esses alunos, então, apoiados por outros, inclusive por mim, foram lá e tomaram à força o refeitório e ficaram durante, inclusive à noite, né, todo mundo ficou, inclusive também fiquei lá, etc. Mas a gente sabia que a cavalaria viria ao nosso encontro, né, e tentaria nos retirar de lá. Então eu sei que a gente passou a noite, já de madrugada, veio a cavalaria e nos deu um ultimato. Ou a gente saía, entregava, ou eles não responderiam pela nossa integridade física, que a gente sabia bem o que seria isso, poderia ter mortes, enfim, outras coisas, prisões, etc. Então a gente fez uma reuniãozinha lá, reuniãozona, porque tinha bastante estudante lá dentro, e discutiu e votou. E votamos por sair, inclusive eu. E daí saímos, igual cordeirinhos seguidos pela cavalaria, que nos dispersou, né? Então esse ato assim, foi um porque eu já tinha, até aquele momento, participado de muitas manifestações, mas esse me tocou bastante assim. Bom, 68 foi um ano de contestação estudantil no mundo inteiro. Né? Isso. Bastante movimentações no Rio, São Paulo também. Isso. Também chegava em Porto Alegre. Né? Mas terminou com as 5, né? No final do seu curso também. Pois é. Aí a diferença foi sensível. Daí foi. Mas justamente foi no final do curso, então acho que esse foi o ato do restaurante, que eu acho que foi talvez em 68, eu não tive oportunidade de tentar... As 5 é 13 de dezembro. Hã? As 5 é 13 de dezembro de 68. Não, mas eu digo o ato, esse eu acho que foi antes, porque foi durante o ano letivo, né? Acho que foi início, talvez, de 68, eu não tenho bem certeza disso aí. Mas, daí depois disso,
porque justamente em 68, 69 eu vou para o mestrado ainda. Aí você entra direto, né, da graduação Isso. para o mestrado em Sociologia Rural, é o Isso. nome já do mestrado. Isso. Lá na URGS mesmo, né? E, bom, como é que foi o mestrado nesse contexto, 69, 71? Porque eu acho que daí tem uma história um pouquinho anterior, se eu posso voltar um pouquinho atrás. Na graduação, a gente teve pela primeira vez teria que fazer para ter o diploma de graduação, não me lembro se havia, acho que havia uma diferença em licenciatura e bacharelato. Por bacharelato, nós teríamos que fazer uma pesquisa e uma monografia. Tá? Isso foi a primeira vez que foi feito na universidade. Depois não sei até como teve continuidade ou não isso. E eu escolhi fazer uma monografia sobre a mobilidade social de diferentes formados em universidade, né? Pegando os cursos mais tradicionais, como engenharia, medicina, e também os menos tradicionais, como ciências sociais, etc. E eu entrevistei um grupo de formados há alguns anos, daí eu não me lembro até quando, eu acho que até quando, não tenho nem cópia desse esse texto mais. Mas era uma monografia, eram umas 50 páginas, 60, uma coisa assim. E eu peguei um orientador muito bom. Quem era o orientador? O João Guilherme. E então eu sei que eu peguei esse orientador, que eu acho que exigiu muito do meu trabalho, etc. E isso já me abriu um pouco, digamos assim, uma janela para a sociologia do trabalho, inicialmente, tá? Então o sindicalismo tem um pouco a ver com essa sociologia do trabalho também. Mas me abriu uma janela para a sociologia do trabalho. Tanto que nesse momento de opção, digamos assim, a minha tendência era mais ir para a sociologia do trabalho. Mas daí a oportunidade que surgiu foi fazer depois o mestrado em sociologia rural, e eu optei por fazer um estudo sobre associativismo patronal e sindicato dos trabalhadores, né? Fazendo um pouco um confronto com esses dois tipos de associativismo, um da elite, né, do campo, e outro com os trabalhadores, o pequeno agricultor e trabalhadores mais autônomos do campo, mas pequenos proprietários, né, que foi quem criou o sindicalismo rural. E no mestrado, que tipo de pesquisa você fez? Pois é. Daí a gente tinha um mestrado que tinha uma tendência talvez bem diferente da que eu estava tentando seguir na graduação. Porque naquela época todo mundo estudava muito marxismo, que pessoas estudavam os clássicos da sociologia, aliás. A gente estudava muitos clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e Parsons, né? Mas havia uma tendência já dentro do curso de graduação de a gente tentar estudar os novos enfoques, digamos assim, do marxismo, como Marcuse e outros pesquisadores que já iam, Sartre, né, etc., que tinham uma base em marxismo, mas que abriam outras janelas também, né? Então, quando eu fui para esse curso, que era um curso que vinha mais da tradição da sociologia americana, né? Eu sei que a gente se sentia um pouco isolada dentro do curso também, mas que era bom com autonomia também, porque o curso abria bastante para uma autonomia. E por quê? Eu acho por que eu escolhi o sindicalismo, né? Pouco porque era nessa área da sociologia do trabalho, né? E um pouco porque era uma oportunidade que surgiu. O nosso grupo, eu tinha algumas colegas, inclusive, da graduação que também estavam, que eram minhas colegas lá no mestrado. A Anita Brummer, por exemplo, foi uma das minhas colegas lá. E então eu sei que a gente teve essa oportunidade que eu acho que foi construída pelo grupo também, conjuntamente, isso eu não me lembro de todos os detalhes, de fazer um trabalho de campo
sobre a questão do sindicalismo no campo, de fazer um trabalho de campo. E justamente porque esse curso, talvez bem baseado na sociologia americana, estimulava muito o trabalho de campo, né? E a pesquisa de campo empírica, e foi uma oportunidade para nós fazer essa pesquisa empírica. E daí a gente foi de fato a campo. Deixa eu ver a ordem das coisas. Eu não sei bem aqui se foi. Porque eu incluí, além desse trabalho de campo, uma pesquisa histórica sobre o associativismo patronal, né? Mas eu acho que isso eu fiz depois do trabalho de campo. Que é onde apareceu também um pouco a questão do associativismo patronal, mas a gente de fato estava focando no novo sindicalismo no campo que estava ocorrendo, né? Naquele momento, né? Então a gente foi a campo, ficou lá um bom tempo, etc. No campo mesmo, né? A gente foi um grupo, eu fui desse grupo, e fizemos essa pesquisa com os agricultores associados ao sindicalismo do trabalhador rural, né? Mas ao mesmo tempo eu me interessei de fazer um estudo um pouco histórico sobre toda a questão do associativismo no Rio Grande do Sul. Então eu fui fazer uma pesquisa documental na Biblioteca Pública de Porto Alegre, que tinha, eu acho que eu passei um mês pelo menos ou mais, full time, né, pesquisando nessa biblioteca pública documentos de toda a trajetória do associativismo patronal no Rio Grande do Sul. Eu sei que no fim eu fiquei com problema de alergia respiratória por causa da documentos muito velhos deixados, né? E fiz todo esse levantamento do associativismo patronal. Então, a minha tese, de fato, se dividiu em duas partes. Uma sobre essa parte mais histórica e depois como surge o sindicalismo do trabalhador rural, né? E com pesquisa empírica, então, porque a gente tinha também a oportunidade de trabalhar um pouco a pesquisa empírica lá, até porque tinha, né, professores que davam metodologia, trabalhavam nesse campo, e pela primeira vez a gente estava usando o computador para fazer os trabalhos que a gente precisava de organização dos dados, o computador da universidade. O que era o computador da universidade? É hoje onde, não sei se você conhece bem a universidade lá, onde está a engenharia, o prédio da engenharia era uma sala, tamanho todo esse andar aqui, com um computador que ocupava tudo aquilo. E a gente só podia tinha hora para ocupar o computador das 10 horas da noite até as 6 da manhã, eu acho. Então a gente passava a noite lá processando os dados da pesquisa. E foi uma experiência bem interessante, de qualquer maneira. O mundo muda. Você trabalhava durante o mestrado ou dedicou-se só aos estudos? Bom, depois de trabalhar no Instituto de Física que eu falei, que foi no início da graduação, né? Ainda no final da escola secundária, início da graduação, eu trabalhei no Instituto, depois eu fui para a Secretaria do Trabalho, fiz um concurso e fui para a Secretaria já no início da graduação, Secretaria do Trabalho do Rio Grande do Sul. Nessa Secretaria do Trabalho, meio esquecido porque eles não me botaram a trabalhar muito não, porque como eu fazia universidade, eu tinha licença para ir para as aulas, etc. Trabalhava, um trabalho mais de organização de dados, coisas desse tipo, não marcou muito a minha trajetória, apesar de ser a Secretaria do Trabalho, né, que tinha muito a ver com a minha vocação. Mas dava um salário? Dava um salário. E toda a graduação eu tive esse salário, né? Tive esse salário, então, que ajudou bastante, porque eu tinha licença para sair nas horas da aula e complementava depois com no outro horário, num trabalho que não me exigia muito.
Daí quando eu fiz a seleção ao mestrado, eu ganhei bolsa e daí já passei a não precisar trabalhar, tive full time, né, o mestrado, fiz em 2 anos, né, 68 e 61. 69 e 70. Não, 69, 68 na verdade. 69 e 70. E defendi bem início de 71, tá? Fevereiro, eu acho. E ainda em fevereiro, antes do final do mês, eu viajei para a Europa. Daí. E aí foi fazer o doutorado em Paris. Fui fazer o doutorado em Paris. Foi direto já do mestrado para lá? Eu fui direto, não. Fui para Londres primeiro. Ah, Londres. Fui para Londres. Porque quando eu entrei na graduação, algumas passagens a gente lembra muito bem, né? Eu estava toda pintada, né? Que eles pintavam a gente tudo, botavam um chapéu especial, não sei o quê, como calouro, né? E eu disse, não, eu tenho que estudar francês agora, porque nem sei por que eu tinha que estudar francês e não inglês, né? Eu disse, eu vou lá na cultura, mas eu não tinha muito dinheiro, não, eu ganhava um saláriozinho, né? Acho que já estava na Secretaria do Trabalho, mas eu vou lá, eu vou na Aliança Francesa ver o que é possível. Eu fui lá, cheguei toda pintada, toda caloura, toda não sei o quê, e eles me deram uma bolsa. Incrível que pareça, eu disse, bom, eu queria ver como é que era, o que eu poderia pagar ou não poderia, e eles me deram uma bolsa. Tanto que eu fiz até o 5º ano, eu acho, de francês lá, com bolsa, que eu lembro bem. Então, uma das razões de eu escolher a França, uma era a própria, digamos assim, o que eu conhecia da sociologia mais da França, né? Tinha essa referência, até Touraine, que eu tinha lido alguma coisa dele ainda na graduação, né? Mas ele não era tão conhecido. Mas veio a ser seu orientador. Isso, veio a ser meu orientador. Então, a língua eu dominava muito melhor, inglês eu falava muito pouquinho, mas eu fui para a Inglaterra primeiro porque até era início do ano, eu iria poder entrar em qualquer curso só lá por setembro, né? Fazer os contatos antes, né, etc. Então eu fui primeiro para a Itália, até para estudar um pouco de inglês mesmo, porque eu sabia muito. Itália não, para a Inglaterra. Inglaterra, desculpa. Fui um pouco para a Inglaterra para estudar um pouco de inglês mesmo. E daí, quando eu cheguei na Inglaterra, eu cheguei a contatar alguns cursos, London School of Economics, e mais algumas outras, eu acho, universidades, que eu passei assim muito rápido, etc. Mas eu não consegui me localizar também. Falava muito mal inglês e não consegui me localizar muito bem como eu poderia abordar para fazer uma pós-graduação de doutorado na Inglaterra. E eu já tinha um contato na França. Na França eu já tinha feito, a partir do Brasil, um contato com a sociologia do trabalho da França, na Sorbonne, tá? Sociologia do trabalho. Ainda a minha tendência era essa, sindicalismo, sociologia do trabalho, movimento, etc. Daí quando eu cheguei, eu estava estudando inglês na Inglaterra, mas fui fazer uma visita, né, viajar um pouco pela Europa também para conhecer um pouco, e fui fazer uma visita a Paris para fazer um primeiro contato na Sorbonne com a sociologia do trabalho. E fiquei um pouco desiludida, porque eles custaram achar a minha solicitação lá, etc. Eu disse, isso aí não vai render muito. Daí eu conheci um brasileiro lá, eu disse, por que você não procura Alain Touraine? Eu disse, mas será? Eu já sabia que a Alain Touraine era um pouquinho mais difícil. Será que ele... Não, mas vai procurar e ver o que... Daí eu fui procurar Alain Touraine, não falei com ele, mas falei com a secretária, disse, vai ter que marcar uma entrevista com ele. Eu disse o que eu queria fazer doutorado. Eu disse, não, então você traz um projeto, né? Faz um projeto, traz e vamos marcar uma entrevista. Marcou para 2 meses depois a entrevista. Daí, eu resolvi desistir, não tentei mais a sociologia do trabalho e tentei investir em fazer um projeto que era uma continuidade do estudo que eu estava fazendo, porque como eu usei muito do meu tempo com associativismo patronal, eu usei só muito parcialmente os dados do sindicalismo rural daquela pesquisa. Eu tinha montanhas de dados que ainda poderia ser
ser analisado. Então tinha uma pesquisa pronta. Então eu resolvi, pensei, não, agora eu vou fazer um trabalho só sobre o sindicalismo do trabalhador rural, né? Fazer só sobre isso. E fiz um projeto daí desse, escrito em francês, que o francês eu conseguia escrever já, e fui encontrar o Turenne 2 meses depois. E levei também a minha dissertação debaixo do braço, né? Junto com o projeto mostrei minha dissertação. E ele viu que tinha assim, bastante trabalho que eu tinha feito em um pouco tempo. Ele até disse uma coisa um pouco que também não esqueci. Às vezes latino-americano vem aqui, faz projeto, acaba não concluindo e não sei o quê, mas estou vendo que você trabalhou bastante, pouco tempo aqui, eu vou lhe aceitar. E me aceitou como orientanda, daí eu já fui depois, e eu tinha saído do Brasil também com uma promessa de uma bolsa de estudo da Fundação de Pesquisa acho que é Fundação de Pesquisa do Rio Grande do Sul, que eu procurei também antes de viajar, dizendo que eu tinha a intenção de dizer, se você conseguir uma matrícula lá num doutorado na Europa, a gente lhe dá uma bolsa. Tá? Era uma bolsa não muito boa, viu? Menos, eu acho que, não sei se já existia CAPES naquela época, já existia, mas a bolsa era um pouquinho inferior, mas dava para sobreviver. Então, foi assim, daí eu já tinha bolsa e fui, e ainda consegui morar na Casa do Brasil lá. Na Casa do Brasil? Você não tinha outros conhecidos morando na França não. Na França não tinha nada. Na Inglaterra depois já tinha, quando fui para a França já tinha. Porque tinha meu namorado que depois eu me casei durante o curso. O seu namorado estava em Paris? Não. Estava em Londres? Londres. É inglês. Que é quem está comigo até hoje. É inglês? Inglês, é. E como é que você conheceu ele? Na noite, né? Todo mundo. Mas lá na Inglaterra? Na Inglaterra. Numa festa, coincidência, né? Numa festa, numa casa até, uma festa, etc. E ele foi para Paris? Não. Enquanto eu estava daí, a gente ficou indo e vindo. Ele ia para Paris de vez em quando. E eu voltava para Londres de vez em quando. E ele fazia o quê? Ele trabalhava com... ele era fazia treinamento em computação numa companhia, né? E que para mim foi muito bom, inclusive depois quando eu fui fazer o meu trabalho de doutorado, porque ele, assim, nas horas à noite, num outro horário também, ele conseguiu... Processava os seus dados? Todos os meus dados, processou todos os meus dados, né? Porque ele tinha um posto mais ou menos importante também, né? Que era treinador nessa área, ele conseguia uma horinha no computador lá. E ele fez isso, mas depois, quando veio para o Brasil, parou de trabalhar com computador e foi ser professor de inglês. Mas o doutorado você fez em um tempo muito curto, não? Também bastante curto. Pronta o material da pesquisa, isso, né? Sobre isso, sindicalismo rural. Isso. Um pouquinho menos de 3 anos até. Um tempo bem limite. Apesar que as pós-graduações da Europa são um pouquinho mais rápidas do que as nossas brasileiras, né? São um pouquinho mais rápidas, não para todos, né? Mas para muitos são. Elas possibilitam ser um pouco mais. Elas criam a possibilidade de você fazer um pouquinho mais rápido, né? Você faz curso. O René, ele acompanhava a pesquisa ou não? Aquele esquema que só viu uma vez, não, quando aceitava e outra na defesa, que às vezes tinha uma distância muito grande na França entre o professor... Isso. Não, era muito interessante porque ele logo em seguida... ele colocava a gente sob orientação, suborientação, digamos, de algumas pessoas, né? E claro, ele atendia mais esporadicamente, né? Mas eu fiz curso com ele, fiz 2 até, porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo, meu diploma foi com Nanterre, né? Mas as aulas eram dadas na École Pratique de Haute
Escola Prática de Altos Estudos. Altos Estudos, e algumas defesas eram feitas na Sorbonne e outras na Nanterre. No meu caso, eu estava registrada na Nanterre, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele designava alguns dos professores que trabalhavam com ele, né? Às vezes professores, às vezes ainda no final de formação, etc., para orientar determinados grupos de trabalho. E ele dava essa disciplina tanto na École Pratique como num outro instituto também de desenvolvimento sociais. Agora, para dizer exatamente o nome do instituto, estou verificando. E ele deu também uma disciplina lá, e eu fiz as duas. Tá? Eu fiz as duas disciplinas, além de ter a suborientação, inclusive a Aspásia era uma das pessoas que estavam trabalhando já com grupos de trabalho e auxiliava ele às vezes, mas eu não trabalhei diretamente, mas indiretamente com a Aspásia também. Mas estava também trabalhando com a questão agrária, não? Estou a dizer, assim, no Congresso, como é que foram os projetos de reforma agrária e tal. Isso. Depois trabalhava isso. Capítulo para a história da civilização brasileira, né? Isso. E a Aspásia, inclusive, dava uma orientação também nesse Instituto de Desenvolvimento. Ela dava uma orientação para um grupo mais geral, etc. E eu participei também. Participei de vários grupos assim diferentes que trabalhavam, que eram de pessoas que subsidiavam o curso de Touraine, né? Então eu trabalhei em vários desses grupos, etc., que ajudava muito. Agora, de fato, ele depois leu, claro, meu projeto, depois eu acho que eu tive uma vez com ele durante a elaboração da tese, né? E eu acho que depois ele fez a leitura final da tese. Daí sim, daí ele discutiu tudo comigo, bem discutido. Inclusive, naquela época ainda também a questão da computação era bem mais primária, e ele deixou que eu fizesse todas as cópias da minha tese. Eu fiquei um período ali fazendo dentro da Maison Delhomme, né? Que tinha todo um equipamento lá, que hoje seria super tradicional para fazer cópias, né? Eu passei uma semana fazendo as cópias da minha tese, mas ele abriu muitos caminhos para mim, assim, de fato ele foi uma pessoa muito acolhedora para mim, eu achei ele muito acolhedor, assim, não tenho nada a dizer, e ele tinha todo um sistema onde tinha o apoio de várias pessoas que auxiliavam, né, tocar o trabalho, por isso também foi uma das razões, eu acho, que eu consegui fazer a tese em tempo bastante curto, trabalhei em tempo integral, né, e fazer. Mas você assistia a outros cursos, Sim, palestras, alguma coisa que te marcou? Que essa é uma época muito animada culturalmente, né? Isso. O Castells, já trabalhava com ele. Eu não fiz como aluna regular o curso de Castells, mas eu ia em muitas das aulas, mais para complementar, etc. Eu fiz vários cursos lá e também a frequentava muitas vezes apenas interessada, né? Alguns outros cursos que estavam sendo oferecidos. Touraine tinha como... Ele tinha uma posição um pouco diferenciada já no encaminhamento da questão dos movimentos sociais, né? Porque ele estava construindo a teoria dele. Inclusive, na época que eu estava lá, ele construiu talvez um dos alicerces da teoria dele, que era a produção de la société, uma coisa assim. Eu acho que era esse o título isso eu teria que rever de novo o título, mas eu acho que era a produção de la société. Que foi um dos alicerces da teoria dos movimentos sociais dele. E o que ele fazia? Ele estava escrevendo esse livro.
E ele trazia os capítulos do livro, fazia uma apresentação e depois discutia na sala de aula cada capítulo do livro dele. E a gente aprofundava depois com alguns desses auxiliares que trabalhavam com ele, a gente aprofundava o debate sobre a questão dos movimentos sociais. Mas, claro, tinha vários. Althusser estava muito na moda naquela época, né? Então fui em alguma aula do Althusser também, mas que era um pouco um confronto. O Althusser com uma tendência bem mais marxista ortodoxa e o Touraine aproveitando alguma coisa do marxismo, mas tentando abrir um novo caminho de interpretação, né? Tentando criar sua própria teoria. Você se considerava marxista ou sim? Eu, graduação, mestrado e até entrando no doutorado eu me considerava marxista. Agora, dentro do doutorado, eu acho que eu já abri uma janela para... Não, mas também antes, porque antes também a gente já se interessava por Marquise, que já, né? Com Sartre, vários outros autores que também já abriam um pouco a janela. Então, eu acho que... O estruturalismo também estava muito forte nessa época, né? O próprio Althusser faz um marxismo, né, muito afetado pelo estruturalismo. Isso. Poulança, né? Poulança era muito citado também naquela Foucault, época. Eu não sei se nessa época já era um Foucault personagem. um pouco também, né? Mas o Touraine tinha algumas, com todos esses autores, ele tinha algumas diferenças, né? Que ele gostava de mostrar essas diferenças, né? Ele tinha diferença com todos esses autores, mas ao mesmo tempo o Touraine tinha uma coisa muito interessante, porque eu acho que a minha tese de doutorado é muito influenciada ainda pelo marxismo, tá? Mas ele nunca tentou obrigar você a fazer uma coisa na linha que ele pensava. Então ele respeitava muito também essas diferenças, que eu acho que foi algo assim bastante importante, tá? Então eu acho que eu ainda era bastante marxista mesmo na tese de doutorado, mas Touraine não contestou isso nem nada e foi tudo muito tranquilo. E terminando o doutorado, a volta para o Brasil, qual era a tua perspectiva? Pois é, daí eu até tinha uma possibilidade de voltar para o Rio Grande do Sul, mas eu acho que um pouco em relação à questão também das possibilidades para o Bob, meu marido, né, que era inglês, a gente achou que o Rio de Janeiro seria mais adequado, tá? E eu fiz alguns contatos antes de chegar no Brasil, né? Eu fui direto. Naquele momento eu já tinha alguns conhecidos no Rio de Janeiro, porque meu irmão casou com uma moça do Rio de Janeiro, então tinha a família dela que nos deu apoio também, isso tudo também ajudou um pouco, né? Então a gente foi para o Rio de Janeiro, eu não tinha nada fixo ainda em termos de trabalho, mas eu tinha feito um contato com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? IFIX lá, né? Onde eu trabalhei, e tinha feito um contrato também com a Cândido Mendes, a graduação da Cândido Mendes, eu acho, né? Naquele momento, eu voltando, né? Fiz com a graduação. Até se abriu uma possibilidade de eu trabalhar na Cândido Mendes, mas eu tinha que dar muitas aulas, eu nunca tinha dado aula. Isso na Cândido mesmo, não no UPERJ, o UPERJ já existia, isso, né? Já existia, mas bem no início, mas foi com a Cândido Mendes mesmo. Isso, com a Cândido Mendes mesmo, que eu tinha feito. Não, porque no UPERJ, naquelas alturas, eu estava ainda muito iniciante, tinha feito toda uma formação corrida, né? Não tinha, eu acho... não me sentiria tranquila de entrar direto numa pós-graduação, né? Daí eu fiz, mas acabei sendo inicialmente contratada como professora, que se chamava professora ouvinte, acho que era isso. Que era não com contrato definitivo e formal, mas como um contrato provisório. Acho que era professora ouvinte que se chamava. Na Federal do Rio de Janeiro, 12 horas de trabalho, eu acho, etc. Fui buscar outras. Daí a Cândido Mendes eu descartei porque tinha que dar muita aula e eu achei que eu estava iniciando, etc. Eu não queria dar tanta aula. Daí fui para a PUC,
Primeiro semestre só dei no IFIX lá. Segundo semestre fui procurar a PUC, fui aceita como professora lá, dei um período lá, aula, algum tempo, mas aí depois veio uma proposta para eu já numa situação um pouquinho melhor, contratada como adjunto na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O campus era lá fora, lá em Seropédi, era. Mas eu podia ir uma vez por semana só, e ainda de carona, que eu conseguia uma carona, aos sábados. Eu ia lá, passava o sábado todo lá, dava as aulas concentrada no sábado. Então eu dei um tempo, mas não muito grande, eu acho que por um ano também, e daí larguei a PUC, porque daí era muito, eu achava... Daí na Federal, nessas alturas, na Federal do Rio de Janeiro, eu já estava com um contrato de mais horas, depois fiz concurso na trajetória, fiz concurso para assistente depois, e depois fiz concurso, ainda antes de sair para... Adjunto. Para adjunto, sair como adjunto. Então, daí depois quando eu fiz, estava mais estável no IFIX lá, eu deixei também a Rural, que nessas alturas já tinha filhos pequenos, etc, era tudo muito complicado. Daí eu fiquei, mas fiquei 7 anos no IFIX e tive de fazer um certo ajuste lá nesse tempo de trabalho do IFIX, porque, como você deve saber, né, bem, houve muitos professores saíram do IFIX, foram exilados, alguns morreram, inclusive, nesse processo, né, de repressão, e inclusive Darcy Ribeiro, né, depois voltou ainda, quando um pouco antes de eu sair de lá, ele voltou, era coordenadora da pós-graduação, daí recebi Darcy Ribeiro lá, etc. Mas também ficou pouco tempo lá, daí já foi para a política, etc. Mas era um momento muito difícil no IFIX, porque eu vinha com toda uma literatura para trabalhar dos movimentos sociais, e só a palavra movimentos sociais já provocava risinho dos estudantes na aula, porque eu estava falando de um tema proibido, né? Não que eles reprovavam, mas que era uma coisa complicada. Falar de classe, de movimentos sociais, isso tudo era marxismo e era literatura proibida. Então foi bastante difícil. Eu, junto com Maria Luísa Proença e Alzira de Abreu também, que agora é colega de vocês, né? A Alzira dava aula na FRJ e já estava no CEPEDOC, ela foi logo. Sim, também já foi. 6 ou 7. Eram muitas, a gente trabalhou um pouco junto, sobre os clássicos da sociologia, daí entrava Marx até. Eu fui professora de Sociologia 1, de Durkheim e Marx. Então. Mas eu entrei no IFIX em 81. Você saiu. A aula inaugural de 81 foi Darcy Ribeiro que deu. Tinha acabado de voltar. Eu tinha acabado de sair. Eu estava entrando. Então, por isso que a gente não se encontrou. Interessante. Em 81 eu fui aluno da Alzira, dava aula. O Jeter estava se aposentando, eu fiz o último curso que o Jeter Ramalho fez. E tinha uma série de professores novos chegando, a Rosilene, o Zé Ricardo Ramalho. Isso, mas esses já foram meus colegas. A Ivone, Magui. A Ivone já estava mais tempo lá. Mas era assim, era a geração mais nova. Mais nova, Você tinha as pessoas mais antigas de sociologia, não lembro muito, Alzira. Bom, tinha de ciência política, Luísio, Ferraz, Roque. A Estela também. Estela não peguei. Tinha antropologia, tinha Vanusa, se não me engano, Vanúzia, uma antiga. Luitgardi. Sim. Mas assim, eu me lembro que essas pessoas mais jovens, a Rosilene, o Zé Ricardo, a Ivone, que atrai mais porque eles faziam pesquisa. Tinham professores que não faziam pesquisa. Grupo eu trabalhei muito, mas antigo. mas mais Maria Luísa e Alzira, porque tinham trabalhado em pesquisa já antes de todo esse problema da ditadura. Tinham trabalhado inclusive com Darcy Ribeiro. Então elas tinham sido assistentes, então elas tinham uma experiência de pesquisa. Mas como não dava para a gente trabalhar naquele momento com questões
porque a gente tinha medo mesmo, eu vou dizer, né? Coisas, eu inclusive fui ameaçada algumas vezes, até porque as pessoas também usavam para ameaçar quando queriam fazer pressão política contra você. Você aí que é marxista, que é não sei o quê, né? E a gente ficava com muito medo, né? Quando eu entrei ainda tinha boatos, eu não sei se era verdade, isso já em 81, de que tinha alunos que eram infiltrados da polícia, na verdade, que ficavam lá assistindo. Não sei se tinha ou não, mas que as ameaças que usavam ameaça, usavam. Daí o que a gente fez? Mais com Maria Luísa, a Alzira já estava no CPDOC, né, e não tinha tanto tempo, mas mais com Maria Luísa, a gente foi estudar os clássicos. Então, a nossa ideia até era fazer um livro com trechos desses clássicos em cima da questão da objetividade, do sujeito, tinha mais uma questão, objetividade, sujeito, não sei mais, não lembro mais todos os detalhamentos dessa pesquisa. Bom, daí eu sei que a gente estava trabalhando, mas no fim o que a gente de fato publicou foi um estudo geral sobre isso, numa revista. A gente publicou, eu e Maria Luísa só, daí já a Alzira já estava muito envolvida no outro trabalho, não participou, mas o livro acabou não saindo. Até porque também aquela vez era bem difícil produzir um livro, hoje é tudo tão mais fácil, né? A gente naquelas maquininhas, não sei o quê, então tinha que fazer 500 mil vezes, corrigir, não sei mais o quê, cada vez tem que começar tudo do zero de novo, era muito difícil. E então eu sei que nesse período, daí depois, quando eu estava já mais ou menos na metade, foi 7 anos que eu fiquei lá, que a gente começou a pensar num curso de aperfeiçoamento. Então, justamente com esse grupo, com a Ivone, também com a Maria Luísa e com a Rosilene, eu acho, e outras pessoas, que a gente fez um grupinho para construir um curso de aperfeiçoamento primeiro. Tá? E eu fazia parte desse grupo e acabei sendo escolhida para coordenar o primeiro curso de aperfeiçoamento que teve lá. Em seguida, a gente partiu para o mestrado. E daí eu fui a primeira coordenadora do mestrado também. Tá? Tinha um grupo de professores mais antigos que, para escolher a coordenação, competiu com esse grupo mais novo. Mas, de fato, quem tinha feito toda a programação era esse grupo mais novo que eu participava, etc. E daí no momento, disseram que também lançaria meu nome, eu disse, tá, aceito isso. E, de fato, foi colocado em disputa esse grupo mais antigo, esse grupo mais novo. Não absolutamente, como eu disse, porque tinha algumas pessoas que estavam apoiando, que nem a Maria Luísa e a Alzira também estavam apoiando esse grupo mais novo, mas porque elas tinham também uma tradição de pesquisa, com Darcy Ribeiro e com outros, e tinha uma tradição de pesquisa também. Para a criação do mestrado em Ciências Sociais, no Rio, na época, tinha... Bom, o UPERJ, né? O UPERJ, Sociologia e Política, muito forte, Museu Nacional em Antropologia. Isso. Né? O ERJ, eu não me lembro se tinha... Não, acho que não tinha. Não tinha. Eu acho que não tinha nenhum ainda. Talvez em outra. Foi mais tardiamente. E vocês acharam que havia espaço para criar... Muito, havia espaço naquele momento. Em Ciências Sociais, que chamava. Porque a base do curso, como na maioria dos lugares do Brasil, era Sociologia e Antropologia, né? Ciência Política veio com força depois muito mais tarde, né? Então, a ciência política não era uma área forte nos cursos de ciências sociais. Depois que a ciência política foi se estabilizando, digamos, com professores que vieram com doutorado no exterior, etc., e abriu Mas não no IFIX. Não no IFIX. Porque no IFIX você acabou não fazendo parte do programa de pós-sociologia e antropologia. Eu digo em geral no Brasil, mas no IFIX não. Acabou ficando... diferenciado, né? Ele foi fechado. Quem? O mestrado em Ciência Política que tinha no IFIX. Chegou a ter Agora há alguns anos. Teve nota 2 e foi fechado. Foi fechado, tá. No IFIX não, mas em outros lugares do Brasil sim. Sim. No caso de Florianópolis, a gente juntou também a sociologia, né? A antropologia quis fazer uma pós-graduação separada e a gente juntou a sociologia e a ciência política. E a vinda para Santa Catarina, né, em 81? Por que essa mudança? Porque
Para falar a verdade, eu acho que eu estaria ainda no Rio de Janeiro hoje, mas foi muito mais pela questão da violência no Rio e um pouco certas experiências que a gente teve no Rio em relação, não pessoalmente nada, mas assim de assassinato no edifício que a gente morava e coisa desse tipo, essa violência um pouco penetrando, né, na própria vida, sem ter nunca, de fato, ter penetrado diretamente, né. Mas inclusive o Bob, meu esposo, né, que é inglês, acostumado numa sociedade bem mais estabilizada, né, bem mais, começou a se sentir muito inseguro e daí eu disse, bom, vamos tentar então ir para outro lugar. Isso em 81, porque depois ainda piorou muito, década de 80 no Rio. Piorou muito? Pior, mas agora também piorou, aqui em Florianópolis também piorou. Mas demorou. Demorou um pouco, Daí a gente resolveu... Mas não era nenhum problema no IFIX, não era? Você não estava... Não, exatamente por causa do IFIX eu teria ficado, eu acho. Porque eu tinha algumas... Você vê, eu saí de lá quando tinha completado os 2 anos de pós-graduação. Eu tinha, então, criado uma... Estava no momento de renovação, né, também. Isso. E esse grupo, digamos assim, talvez mais ativo lá, eu fazia parte desse grupo, né? Dessas pessoas que nós citamos aí. Eu fazia parte desse grupo... E me sentia bem, entende? E estava começando a abertura política também. Estava começando, então, finalmente, você vê, Darcy Ribeiro volta. A gente recebe Darcy, apesar de ter ficado bem pouco tempo lá, né? Mas a gente recebe numa homenagem bem grande a ele, etc. Então, era um momento de abertura política, né? Então, em relação à universidade, eu acho que eu pessoalmente, se não fosse a questão assim de uma certa insegurança, daí da segurança, gente com filho pequeno, eu já tinha 2 pequenos lá, que nasceram no Rio de Janeiro, depois nasceu mais um aqui, mas 2 filhos pequenos, etc. Então, com uma estrutura mais complicada um pouco, né, de trabalho também, e parecia que Rio de Janeiro já não, em si como cidade, deixava a desejar. Então, Florianópolis tinha uma pós-graduação muito recente, né? E eu conheci algumas pessoas que conheciam a pós-graduação aqui e disseram, por que vocês não vão para Florianópolis, né? E daí é interessante, porque aquela vez você está numa posição de coordenador de pós-graduação, você tem um acesso muito direto com o pró-reitor, porque era tudo muito novo. E eu tinha um acesso direto com o pró-reitor lá, porque eu ia lá quando precisava discutir diretamente com ele. E ele estava indo para uma reunião do Rio Grande do Sul, onde ia encontrar o pró-reitor de pós-graduação, que era o Silvio Coelho dos Santos, um antropólogo bem conhecido, né, de Florianópolis. E eu falei com ele e disse desse meu desejo. E, através também de uma professora aqui, eu falei com o Silvio Coelho dos Santos, que havia um interesse, porque daí às alturas a gente já tinha feito um contato com a pós-graduação aqui, com o curso de Ciências Sociais aqui, e o Silvio Coelho dos Santos falou e solicitou, você não coloca à disposição a professora Ilse por 2 anos para nós, para ver como é que isso seja? E o pró-reitor, eu tinha terminado a coordenação da pós-graduação, então eu estava um pouco mais livre assim, ele concordou. E eu vim os 2 primeiros anos para cá como colocada à disposição, paga pelo Rio de Janeiro, ainda como professora do Rio de Janeiro, mas colocada à disposição. Mas daí é que eu logo me integrei muito bem com o grupo, porque era esse grupo do Silvio, que aliás foi meu primeiro projeto, foi um projeto sobre movimentos, sobre barragens, né? E eu pegando a parte de movimentos de barragem, que era coordenado pelo Silvio. Essa é uma outra história bem interessante, porque a Eletrosul tinha que ter pessoas fazendo a pesquisa, né? E chamou o Silvio Coelho dos Santos, que chamou um grupo para negociar com a Eletrosul um projeto de pesquisa. E a gente foi lá, a Maria José Reis, a Neuza Bremer e outros colegas ainda, mas estou citando essas 2, que foi com quem eu trabalhei mais diretamente depois, na questão dos movimentos de barragem, fizemos pesquisa junto. E o Silvio, e fomos na Eletrosul. Quando fomos na Eletrosul, nos assustamos com a proposta deles. Tá? Porque a gente viu... Por que se assustaram?
Porque a gente viu que de fato, era uma forma de legitimar a construção da barragem e não de atender aos interesses mais diretos dos atingidos, né? Inclusive dos indígenas, porque o Silvio trabalhava com a população indígena, né? Então havia também, no projeto um grupo trabalhou com essa questão indígena. Daí convidamos a equipe técnica para um seminário grande aberto. O seminário foi um conflito só entre pessoas da universidade, que viam essa situação das barragens muito diferente, e a Eletrosul, que dizia que alguém deveria pagar o preço, que o progresso tem um preço, o desenvolvimento, e que alguém vai pagar, né? Era um pouco nesses termos discursos, sem legitimar nada sobre a reivindicação dos... Não dá. Daí pulamos fora e fomos fazer a pesquisa autonomamente com o Silvio e com esse grupo. E que foi minha retomada dos movimentos sociais. Daí naquelas alturas já havia uma abertura maior e foi a minha retomada. Aí você criou em 83 aqui o Núcleo de Pesquisa em Movimentos Sociais. Isso. Já na pós-graduação. Então, daí já comecei a oferecer disciplinas sobre movimentos sociais. Retomava, então, aqui onde eu retomei as disciplinas sobre movimentos sociais. Então, acho que já, não sei se em 81, primeiro ano, já ofereci disciplina em movimentos sociais, mas eu sei que logo em seguida, em 82, eu já tinha um grupo grande de alunos que já estavam iniciando a fazer pesquisa sobre movimentos sociais, do mestrado, né? Porque aquela vez eu não tinha doutorado ainda, do mestrado, não todos sob minha orientação, um ou outro com minha orientação, mas com orientação de outros professores também. E esse grupo se entusiasmou muito com o estudo, fez a minha disciplina e se entusiasmou e queria ter uma continuidade. Eu disse, bom, então vamos, conversamos, etc. Já estavam fazendo a pesquisa, disse, vamos criar um núcleo de pesquisa de movimentos sociais, vamos nos reunir regularmente para discutir os projetos de vocês. E assim que iniciou esse grupo aqui, era numa outra sala, mas esse edifício nem existia, que a gente criou em 83 o Núcleo de Pesquisa de Movimentos Sociais e que até hoje ainda está aí, né? E é um dos grupos talvez mais tradicionais até sobre esse tema no Brasil. A década de 80 também, eu me lembro como estudante, né, o tema dos movimentos sociais ficou muito em voga, né? Ficou, junto com a democratização, em parte, mas também com uma preocupação muito de fugir dos grandes esquemas analíticos e tal. Tinha coisas novas acontecendo, né? Seja, novo sindicalismo, né? O novo tinha muito, que foi tudo, uma das... né? E depois questões de gênero, minorias, isso. Foi uma década muito... Na história, tinha a história dos vencidos, história, né? Foi uma efervescência de novos atores, temas e tal. Isso. Porque daí... Ainda já aqui em Florianópolis, surgiu depois desses 2 anos que eu fiquei colocada à disposição, surgiu a oportunidade, talvez até de forma um pouco prematura quase, de eu fazer um concurso para professor titular, que abriram vagas, porque essas vagas sempre eram tão raras de abrir, abriram vagas para professor, um grupo de vagas para professor titular. E daí que eu fiz o meu primeiro trabalho, que foi publicado em livro, que foi Movimentos Sociais, um ensaio de interpretação sociológica, aonde começa o debate recuperando os clássicos aí do marxismo dos movimentos sociais. Tá? E depois passo já para alguns autores mais contemporâneos, né, dos movimentos sociais, Castoriadis, Laclau, e um pouco no final, um último capítulo sobre a teologia da libertação na América Latina, né, com um novo enfoque sobre movimentos sociais. Então esse foi inclusive o primeiro livro que eu publiquei como livro individual. O concurso para titular foi em que ano? Foi 2 anos depois que eu estava aqui, então deve ter sido 80 e... Não, um pouquinho... deve ter sido, porque daí terminou... deve ter sido em 81, a vida deve ter sido em 83. 83 já. 83,
porque daí terminou o meu período... muito nova, antes dos 40 anos já era titular. Era muito nova mesmo, mas foi a oportunidade que surgiu e que eu fiz. E daí, de fato, a questão dos movimentos sociais, porque daí eu tive mais um filho aqui, logo que eu cheguei e engravidei de novo, eu tive, mas daí porque nesse período também de maior repressão, eu não ia a muitas reuniões fora, não viajava muito, porque eu tinha 2 filhos pequenos, tinha 1 ano e pouco de diferença. Daí cheguei aqui e tive um terceiro, daí meio sem programar. Daí eu disse, não, mas agora eu vou começar a participar, né, mais, etc. Meu marido concordou, e comecei mesmo. Daí comecei um pouco depois ir nas congressos, né, Unpox, não sei que ano mesmo começou bem, não lembro isso aí, mas eu sei que comecei logo, mais ou menos em seguida depois, ir para Unpox, SBS bem mais tarde depois, outras sociedades científicas, né, de outros ramos, até depois a antropologia também surge um pouquinho mais, a associação da antropologia também é um pouco mais tarde, etc. Mas foram vários espaços que foram se abrindo já com né? E o estudo dos movimentos sociais começou a se consolidar como uma área forte dentro da... Depois houve um pouco um declínio, né? Porque as pessoas, no momento de institucionalização da política no Brasil, a partir da abertura mesmo, né? Muitas pessoas começaram a se interessar muito mais a estudar a relação dos atores com os processos de institucionalização, né, e a participação da sociedade civil nesses processos de institucionalização, né, como a sociedade civil organizada começou a participar, né, na política institucional, né, muito das lideranças, inclusive, digamos assim, dos movimentos anteriores acabaram entrando na política institucional, né, e isso se consolidou como uma nova área. E a dos movimentos sociais, em um determinado período, houve uma baixa. Acho que agora houve uma... Não sei se vocês concordam, mas eu acho que o núcleo ele tem 30 anos. Fez o ano passado que a gente fez um seminário especial de comemoração dos 30 anos do núcleo. Nesses 30 anos que você criou, né, qual é a diferença aqui na sua experiência, né? Movimentos sociais, falar isso no início lá dos anos 80 e hoje em dia. Qual seria? Eu acho que uma diferença é isso. A gente tem digamos assim, tanto professores como alunos que vão mais na via da análise dos movimentos sociais propriamente dito, né? Eu acho que isso ainda tem uma certa diferença. E outros que vão mais para a análise da participação institucional, tá? Esses 2 grupos estão presentes, apesar que a gente, numa certa medida, tenta fazer um diálogo, às vezes. Eu trabalho muito com a Lígia, por exemplo, tem muitas coisas publicadas com ela, como vocês podem ver depois na bibliografia ali. E a Lígia trabalha mais com a participação institucional, mais com o movimento social. A gente se entende muito bem e consegue fazer coisas junto, publicar coisas junto, um pouco tentando fazer um diálogo entre essas duas perspectivas. Mas, por outro lado, a gente reconhece também que tem um pouco essas duas tendências em termos de enfoque, né? Mais central na coisa. E além disso, eu acho que os próprios movimentos, né? Que foram estudados, né? Então, se eu pego lá, iniciando pelas barragens, né? Que eram algo muito forte naquele momento. E ao lado da questão das barragens, eu acho que um outro movimento que era muito forte era o MST também, que começou a surgir naquele momento e se colocou com muita força, né? Então eram movimentos rurais com muita força no cenário nacional e que foram objeto de muitos estudos. Mas também estava aparecendo naquele momento também, que isso já eu me lembro enquanto estava nos últimos tempos do Rio de Janeiro, que era a questão do gênero, né? Movimentos sociais de gênero, já era uma parte do debate muito forte, né? Então já lá começou e aqui estava bem em efervescência a questão do gênero aqui, tá? Tinha grupos dentro da universidade aqui que eram muito ativistas de gênero e muitas, se vocês verificar lá, tem uma estante ali com dissertações e teses, vocês vão encontrar muita coisa sobre gênero, né? A gênero é a questão que tem é que ele se autonomizou em grupos de estudos de gênero, né? Não tanto movimentos sociais em geral. Isso é verdade.
E até tem um grupo aqui, né, de fato estudos de gênero, né? Mas nem por isso eles apareceram. Da Miriam, né? Isso, da Miriam Grossi, que agora também... Ah, você entrevistou? Que agora foi, inclusive, fez o concurso de uma forma diferente, eu até coordenei a banca desse concurso de titular, né? Ela fez, é uma grande referência nacional e internacional nesse estudo de gênero, né? Mas a gente, claro, então eles têm também um grupo especializado em gênero, mas isso, nem por isso ele desapareceu das pesquisas do núcleo. A questão de gênero e mulher sempre está presente. Inclusive, a última, que foi agora defendida no final do ano passado, que eu orientei, era sobre a questão da comunicação, do jornalismo principalmente, e a questão do gênero, né? Como se coloca o gênero nas comunicações, no jornalismo e em outras esferas. Né? Então, ele nunca desapareceu daqui, né, também. Sempre ficou nessa dimensão mais de análise enquanto movimento social, né? Ele nunca desapareceu daqui. E depois, daí cresceu bastante a questão da tese e dissertações sobre a questão da participação política, mas muitas vezes há esse encontro. Agora, inclusive, a última, que foi uma tese orientada pela Lígia, eu tive na banca da Domitila, a tese da Domitila, que ela fez um estudo sobre a Secretaria-Geral da Presidência da República e todos os ramos que dialogam com essa secretaria e também o diálogo com os movimentos sociais, né? Uma tese que eu achei bem interessante, até porque já tive também na Secretaria-Geral da Presidência da República, em eventos lá. Então, eu achei uma tese bem interessante. Mas, ainda tentando recuperar um pouco naquele tempo, outra a temática que vem com muita força é a questão da ecologia, né? Da ecologia, então, o Viola, o Hector Leis e outras pessoas que trabalhavam nessa área, que eram parte do núcleo também. Em relação à ecologia, a gente não tem jamais um grupo tão forte aqui dentro. De vez em quando aparece alguma dissertação ou tese que vai nessa direção, mas eu acho que foi um grupo que não continuou com a mesma força, até porque esses professores que eram uma referência muito forte acabaram, né, o Viola foi para Brasília depois, né, e o Hector faleceu, não sei se vocês sabem, né? Recentemente o Hector faleceu. Então já estava afastado antes. Mas tem toda uma trajetória dos novos movimentos sociais que você falou. Daí foi quando Paulo Cris veio para cá. E porque os novos movimentos sociais, quando eu estudei na França, ainda não se falava com esse termo, novos movimentos sociais, algo que apareceu depois, né? Justamente com esses novos, né? A questão da ecologia, do gênero, né? Questão racial também, que veio um pouquinho mais tarde com mais força, né? Sexualidade, tudo isso, né? Que foi aparecendo no cenário. E então, quando é que foi? Foi a primeira vez que eu fui para a Ampox, eu apresentei um trabalho sobre os novos movimentos sociais, um pouco tentando teorizar sobre isso, e foi dentro da Ampox era uma novidade ainda, não tinha, tanto que eu acho que eu fui logo aceita pelo grupo de movimentos sociais, era a minha primeira vez que eu ia, porque eu estava trazendo alguma coisa que ainda estava bem emergente, digamos assim, nos estudos dos movimentos sociais no Brasil. Um pouco depois, Paulo Cris veio para Florianópolis, e o Eduardo Viola, que estava fazendo um pós-doc nos Estados Unidos, voltou nesse mesmo tempo. Então nós três nos encontramos, e o mais interessante é que quando o Viola voltou, eu disse para ele, acabei de fazer um estudo sobre um texto sobre os novos movimentos sociais. E ele disse, eu também. Uma coincidência, porque uma coincidência que se entende também, porque era algo que estava na agenda naquele momento, né? Uhum. E o Paulo Cris veio e disse, eu estou interessado nisso, eu tenho um texto aí, vamos fazer um livro? E a gente fez um livro, Os Novos Movimentos Sociais, uma revolução no cotidiano,
Os Novos Movimentos Sociais na América Latina, é esse o título do livro. E que foi um livro que circulou internacionalmente, até Boaventura cita o livro, pessoas bastante que circulou, que em certo sentido deu uma projeção. Aliás, quando eu fui fazer um pós-doc na Inglaterra, eu cheguei lá, não tinha recebido o livro ainda em mãos aqui em Florianópolis, eu cheguei na Inglaterra e encontrei o livro já na estante lá da universidade. Você foi para Londres? Eu fui para Londres, fiz um pós-doc em Londres. O Bob teve influência nisso, de fazer uma língua? Teve. Eu ia para os Estados Unidos, para a Califórnia. Eu ia para os Estados Unidos, para a Califórnia, já tinha sido aceita lá e tudo. E daí o Bob assim, as crianças não conhecem a família, não sei o quê, papapá, assim. Vou ver se eu consigo, então, transferir para a Universidade de Londres. E eu consegui transferir, a bolsa foi transferida, etc. Eu consegui fazer isso e eu fui para Londres para que os 3 filhos, nessa altura já tinha os 3, e foi uma coisa muito... Mas eles eram pequenos? Qual a idade deles? O menor tinha 4 anos, o outro 9, 10 anos, foi para a escola inglesa, etc. Como resultado, meu filho mais velho mora lá agora. Isso, né? Mas foi muito bom, Só de curiosidade, aqui vocês encontraram a vida mais tranquila do que no Rio? Sim. Você morava onde no Rio? Em que bairro? Botafogo. Que era um bom bairro, bem no lado da casa de Rui Barbosa, que era o jardim dos meus 2 filhos mais velhos, que iam todas as tardes, enquanto eu trabalhava com uma babysitter, que eu já usava o sistema de... Iam para o jardim da casa de Rui. Casa de Rui Barbosa, que era o jardim o edifício ao lado da casa de Rui Barbosa, ali eu morava. É uma região tranquila de Botafogo. Era tranquila. Em certo sentido, era tranquila. Mas foi bom, esse pós-doutorado na Inglaterra. Depois, mais recentemente, eu fui de novo agora, um outro período para a Inglaterra. Bom, nesse período também, pelo teu currículo, não sei se estão todas as orientações, mas tem mais de 50 orientações, né? Tem. Juntando mestrado e doutorado. Tem mais de 50. E como é que é essa experiência de orientadora para você? Eu acho que faz parte do trabalho, eu ainda estou orientando, né? Apesar de agora estar só como aquela posição que chamo de voluntário, né? Mas que eu estou fazendo... Você aposentou assim? Sim, o ano passado já. Ano passado? Isso, ano passado, quando completei 70 anos, né? Daí eu ainda tenho orientação, tenho 2 de doutorado e mais 2 de mestrado sendo encaminhadas ainda. Não estou aceitando muitas orientações agora, né? Mas até porque eu já não... Nesse período, pelo menos, não estou dando aula. Pelo menos estou tirando umas férias de dar aula, mas estou trabalhando em pesquisa, né? Porque tem um projeto agora, que é um projeto que eu já iniciei há alguns anos atrás, que é sobre a questão já tenho um livro aqui que te vou passar, que é a questão das ações afirmativas na universidade, né? E eu estou estudando muito essa relação dos alunos cotistas e não cotistas na universidade, o papel dos movimentos sociais nessa relação e na implantação desse projeto de ações afirmativas na universidade, né? Então, um pouco nessa direção, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa sobre a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Mas sempre também estou orientando algumas pesquisas que vão nessa direção, né? Mas também estou ainda orientando outras pesquisas mais gerais, né? Uma ainda que agora, aliás, 2 até, que retomo a questão do movimento de barragem, inclusive, né? Mas também pesquisas que tratam da questão étnica, racial, que agora é um tema que me interessa bastante, mais recentemente. Agora, o tema da sociologia rural, ele ficou bem menos forte, não, nos últimos tempos? Ficou. Eu lembro, na época tinha disciplina de campesinato, movimentos sociais agrários, alguma coisa assim, tal, que depois
foram ficando menos, né? Eu acho que corresponde. Tem a transformação do campo, né? Que se fala. Exato, tem isso também, porque a população, se eu penso no início da minha carreira lá, era, não sei bem quanto, mas quase 50 por 50%, né? Hoje, o que o campo? Não sei se dá 30%, eu acho que nem dá, eu acho que 20 e pouco, eu acho, talvez 20%. Né? Então tem isso também, que está muito mais, o campo está muito mais modernizado também, né? Eu acho que até tem surgido alguns novos cenários de extrema exclusão social que estão sendo estudados, como a questão dos quilombolas, os indígenas, né? Então são novos nada, os mais antigos de todos, mas digamos que como cenários de visibilidade política, né? São novos cenários de invisibilidade política, porque esses eram os mais invisíveis de todos, né? Então, que estão sendo retomados, etc., muito em cima da questão étnico-racial, realmente, né? Então, acho que isso tem. O próprio MST, que foi objeto de não sei quantas teses e dissertações de mestrado e trabalhos, né, muito forte, já não é tão forte, digamos, o olhar em relação ao MST, né? Que já saiu um pouco. E eu acho que outra coisa, assim, que isso me incomoda um pouco, né? Me incomoda no sentido que eu gostaria que fosse diferente, que me incomodar, né? Que há uma separação tão grande entre a sociologia dos movimentos sociais rurais e urbanos. Eu sempre atravessei essas duas fronteiras, e eu acho que teria sido um diálogo muito proveitoso se tivesse continuado, eu acho, esse diálogo, porque também não é, principalmente porque o mundo se torna cada vez mais urbanizado, digamos, e mais, né? E eu acho que esse diálogo entre esses dois, pelo menos no campo dos movimentos sociais, mais profundo, digamos, porque se você vê nos encontros, etc., tem um grupo que vai trabalhar os movimentos sociais rurais, outros movimentos sociais urbanos. Às vezes se encontram, né? Mas não tão frequentemente. Agora, qual você acha que foi a pergunta de lei, porque como isso na minha área, principalmente o governo Lula em diante, houve uma grande, vamos dizer, incorporação à política institucional de lideranças que eram os movimentos sociais. Exatamente. E como é que isso afeta ou afetou a área de estudos de movimentos sociais? Eu acho que afetou justamente que muitas pessoas que estavam lá estudando movimentos sociais passaram a estudar participação institucional, né? Até porque seus atores já estavam em outro terreno, né? Muitos, até intelectuais também, né? Que estudavam movimentos sociais e que foram participar da política institucional. Não é só no campo, digamos assim, dos atores dos movimentos sociais, que talvez não foram tanto, mas tiveram uma participação diferenciada a partir do governo Lula, porque houve uma abertura maior, né? Também acadêmicos, né? Pessoas que saíram da universidade que foram para esses espaços. E para esses espaços, né? Então, de fato, eu acho que há uma passagem muito forte dos estudos propriamente dos movimentos sociais para os estudos da participação institucional. Agora, novamente, também, daí são coisas da academia, que eu acho, às vezes, um pouco complicada. Eu acho que mesmo que houve essa passagem, esses dois campos estão relacionados. E que deveria ter um debate, né, não concentrado num campo e no outro campo, que ocorre, às vezes, um pouco, né? Mas estabelecer um diálogo entre esses dois campos, até porque são as mesmas pessoas que às vezes estão nesses dois campos, né? E eu acho que seria muito interessante se o diálogo é o que a gente tenta fazer em certa medida aqui, mas ao mesmo tempo se reconhece que há uma certa concentração temática num enfoque ou no outro enfoque. E eu acho que eles se complementam. Acho que não deveria ter essa separação. A gente tenta aqui no núcleo, justamente, talvez, continuar com essa possibilidade do diálogo entre esses dois enfoques. Né? Bom, muito bem, eu acho que a gente cobriu a sua trajetória. Não sei se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou que eu pulei.
mas acho que foi bem abrangente, né? Talvez assim, dentro dessa só para acrescentar, para fechar também, claro que você pode ver, houve vários momentos, né, que correspondem, eu acho, assim, da minha trajetória, não consigo desvincular a minha trajetória, por um lado, há um debate acadêmico, que há e que vai crescendo, e que vai influenciando a gente, e por outro lado, numa outra direção, uma própria transformação que há nos movimentos sociais e que a gente tenta ir acompanhando também, coisas novas, né? Então, em termos do debate acadêmico, eu acho que eu botaria assim, em termos muito gerais, né? Teve num primeiro momento, eu acho, a questão da própria ideia, o conceito de movimentos sociais, que eu trouxe isso muito lá do Turrene, que ele trabalhou muito com esse conceito, né? O que é movimentos sociais, para diferenciar um pouco dos estudos de classes sociais, propriamente dito, só como um tipo de movimento, né? Porque a classe se definia como movimentos que tinha uma questão central, que era a questão, né, das relações de classe, e os outros ficavam um pouco aparcados. Bom, dessa trajetória de um novo conceito de movimentos sociais, surge depois a própria ideia dos novos movimentos sociais, né? Que a gente tentou também acompanhar, etc., e trabalhar sobre isso. Daí há vários desdobramentos, aí, não só dos diferentes movimentos sociais que vão sendo colocados em cena, que a gente já falou, como também portanto, novos enfoques, que alguns, inclusive, se separam depois do trabalho mais geral dos movimentos sociais, né? Mas também de outros, digamos assim, temas que vão se aprofundando, como a questão do multiculturalismo, né? Que teve o interculturalidade, né? Que teve um enfoque importante, né? Depois eu acho que entram os estudos pós-coloniais também, que é um outro momento, que já vai se relacionando com a questão também racial, né, e outras formas de exclusão social, né, a questão do negro na América Latina, dos indígenas, né. Então eu acho que existem várias etapas, não só das teorias que vão se modificando, né, mas também que vão acompanhando, mas também de novos temas que vão sendo colocados como temas interessantes para estudos, né, naquele momento. No caso do Brasil, a gente teve toda a questão das ações afirmativas, né, e eu acho que um crescimento do movimento negro e até do movimento indígena também, né, que abriu um novo campo de estudos também, né, e é o que a gente está fazendo um pouco as relações étnico-raciais nas universidades, isso é dentro do novo momento, que é ao mesmo tempo um novo momento para se repensar as teorias, mas um novo movimento da nossa história, né? da inclusão social no Brasil, né? Ou da exclusão versus inclusão, né? Acho que é isso. Muito bem. Tem uma pergunta que a gente sempre costuma fazer, mais de curiosidade, de pedir para destacar assim, um livro que tenha sido particularmente importante, o que te vem à mente que você leu na sua trajetória, que, nossa, isso tem algum que você destacaria? Isso é difícil, né? Eu acho, não sei se é um livro, mas eu acho que a produção do próprio Turrene, como meu orientador de doutorado, ela foi bastante importante na minha vida. Eu destacaria, mas claro, daí tem a produção da sociedade, né? E depois tem vários livros, inclusive que ele escreveu sobre a América Latina, né? Etc. Mas ao mesmo tempo eu digo que eu nunca segui rigidamente as orientações de Turrene. Ele foi um inspirador, mas nunca assim, eu uso o modelo de Turrene. Não aconteceu isso, porque daí tem muitas outras influências que entravam aí, etc., que eu tentei um pouco construir
uma forma de interpretar a realidade a partir de uma combinação de vários autores. Mas eu destacaria, não um livro, mas eu destacaria de qualquer maneira o Turgenev. Eu acho que ele impactou bastante a minha vida. Eu tenho muito respeito por ele, até pelo respeito que ele tem a gente ter liberdade de não ter que seguir o caminho exclusivo do que ele pensa ser a teoria dos movimentos sociais, mas de uma abertura, né, para um diálogo. Então, nesse sentido, eu acho que sempre foi uma pessoa assim, que não só como pessoa, mas como teórico também, que eu destacaria. Algo que aconteceu bem recente, que me deixou muito feliz, é de eu ter sido homenageado pela Sociedade Brasileira de Sociologia, tá? Sempre, cada 2 anos no Congresso, eles homenageiam 2 pessoas, né? Esse foi a semana passada, né? Cabo de Porto Alegre, né? Porto Alegre, e as homenageadas foram Heloísa Martins e eu. E foi um momento muito emocionante, que eu vou sempre lembrar na minha carreira, que foi, claro, uma apresentação por Marcelo e Lígia, que fizeram organizaram essa apresentação, que foi, para mim, bastante emocionante, como eles fizeram o recorte da homenagem, como eles chamam as palavras, e eu diria que foi um momento muito gratificante, tá? Se você tem uma carreira toda, e chama-se Prêmio Florestan Fernandes, mas isso ainda, que é muito legal, né? Tem o Prêmio Florestan Fernandes, que era uma pessoa que eu também sempre tive um grande respeito e grande admiração, né? Que me, digamos assim, me ensinou muito também no início da minha carreira, tá? É uma pessoa muito consultada, que me ensinou muito, eu gostei muito de Florestan Fernandes. Então, receber esse prêmio foi uma grande alegria para mim, tá? E eu queria deixar registrado aqui, porque a coisa tá, porque não tinha... lembrei, mas... Parabéns, foi agora, né? Foi agora. Semana passada, né? Alguns dias, né? Então é uma coisa que está muito presente também.